Sabe aquele dorama que você termina e fica olhando pro nada, tipo, como eu vou viver agora? Pois é, hoje a gente vai falar de 8 doramas tão perfeitos, mas tão perfeitos que, sinceramente, deveriam ser proibidos, porque não é justo mexer assim com o nosso emocional e depois nos deixar órfãos de personagens, de tramas e de sentimentos que a gente nem sabia que precisava viver. Essas histórias não são só entretenimento, são verdadeiras experiências de vida que tocam em feridas, curam dores, desafiam o que a gente entende por amor, justiça, maternidade, tempo, juventude e até perdão. Se você já chorou por um personagem fictício mais do que por um ex de verdade, seja bem-vinda e prepare-se porque eu vou te levar por uma jornada de doramas que ultrapassam o limite do aceitável, de tão bons. Você já se pegou pensando que, às vezes, o mundo lá fora é mais cruel do que qualquer cela de prisão? Manual do Presidiário vira esse pensamento do avesso e coloca a gente para refletir como poucos doramas fazem. Kim Jae-hyuk tinha tudo: fama, talento, dinheiro, um dos maiores jogadores de beisebol da Coreia. Mas tudo muda num instante. Ele é preso por tentar proteger a irmã de um abuso. O que era para ser justiça vira castigo. 1 ano atrás das grades. Mas o que parecia o fim vira um recomeço inesperado. Dentro da prisão, Jae-hyuk reencontra seu amigo de infância, agora guarda prisional. E ali, entre celas, corredores apertados e regras rígidas, ele conhece um microcosmo de gente quebrada, tentando se consertar. Cada preso tem uma história, e nenhuma delas é simples. O que esse dorama faz com maestria é mostrar o lado humano por trás das grades. A dor, a culpa, os arrependimentos, mas também a amizade, o humor e até a esperança. É um dorama que mistura drama, comédia e crítica social na medida certa. O roteiro é afiado, os personagens são tridimensionais e a direção te coloca dentro da prisão com eles. E o mais bonito, ele te faz sentir compaixão, não piedade. Compaixão verdadeira. Porque ali dentro, a gente vê que todos, inclusive nós, estamos tentando sobreviver aos nossos próprios erros. Prepare-se para rir alto numa cena e chorar baixinho na outra. Porque esse dorama tem o dom de mexer com a gente de um jeito silencioso e profundo. Você termina o episódio querendo ligar para alguém e dizer: "Tá tudo bem por aí?" E esse é o poder de Manual do Presidiário. Ele te humaniza, sem exagero, sem forçar lágrimas, só com a realidade crua e muita sensibilidade. E quando você acha que já viu de tudo, vem aquele episódio que vira seu coração do avesso. E não vou dar spoiler. Mas se você acha que essa foi forte, o próximo dorama tem um elemento ainda mais angustiante: o tempo e a dor de ver tudo se repetir. Sempre. Imagina acordar todos os dias no mesmo momento, dentro de um ônibus que vai explodir em poucos minutos. Parece pesadelo, né? Mas é exatamente essa a realidade de Recomeço, um dorama chinês que não só mexe com a nossa ansiedade, mas também com a nossa empatia e nossa vontade desesperada de mudar o que parece inevitável. Li Shiqing é uma estudante comum que, de repente, se vê presa num loop temporal. Toda vez que o ônibus explode, ela volta para o ponto de partida. O mundo inteiro esquece. Só ela lembra. E o peso de tentar salvar dezenas de vidas sozinha é algo que nenhuma garota deveria carregar. Até que ela, sem querer, arrasta Xiao Hei-yun para dentro do loop. E a partir daí, o dorama vira uma montanha-russa emocional. A gente acompanha esses dois jovens tentando, a cada tentativa, mudar o destino de todos naquele ônibus. Mas não é só sobre o acidente, é sobre cada pessoa ali dentro. Suas histórias, suas dores, seus arrependimentos. A genialidade de Recomeço é que ele transforma o suspense em um espelho da vida. Quantas vezes a gente repete padrões esperando resultados diferentes? Quantas vezes a gente falha, se culpa, tenta consertar e falha de novo? É impossível não se identificar. E o mais bonito, mesmo num cenário tão tenso, o dorama entrega momentos de ternura, de companheirismo e de descoberta. Porque a verdadeira transformação acontece ali, nos pequenos gestos, nas conversas dentro do ônibus, nas decisões corajosas que parecem insignificantes.
mas salvam vidas. A narrativa é ágil, mas nunca superficial. O roteiro costura mistério e emoção com precisão cirúrgica. E quando você acha que entendeu o que está acontecendo, vem uma nova camada, mais profunda, mais dolorida, mais humana. Ao final, Recomeço não é só sobre quebrar o ciclo do tempo, é sobre quebrar o ciclo da indiferença, da autopunição, da solidão. E falando em solidão, o próximo dorama mostra um personagem que conhece muito bem esse sentimento, mas ao invés de ficar preso no tempo, ele escolheu acelerar, até mesmo contra a lei. Existe uma dor que não tem onde morar, que fica vagando dentro da gente silenciosa, até que um dia ela explode. Taxi Driver é sobre essa dor, mas também é sobre o que fazemos com ela. Kim Do-gi era um oficial das forças especiais, treinado para proteger, mas nada o preparou para o vazio que ficou depois que sua mãe foi assassinada por um serial killer. O pior? O assassino saiu ileso, protegido pelas falhas do sistema. E aí, Doogie faz uma escolha que muda tudo. Ele entra para a Rainbow Taxi, uma organização clandestina que faz justiça pelas próprias mãos. Cada cliente é uma nova história de abuso, de impunidade, de dor engasgada. A empresa oferece algo simples: vingança. Mas o dorama vai muito além disso. Ele nos faz questionar: o que é justiça de verdade? E mais ainda, até onde a gente iria para defendê-la? Taxi Driver tem ação, sim. Tem cenas de perseguição que fazem o coração disparar. Mas o que realmente prende a gente são as histórias por trás de cada passageiro. Gente comum, como eu e você, que foi ignorada, silenciada, injustiçada. E aí está a beleza do roteiro. Ele nunca deixa a violência ser gratuita. Cada missão tem um motivo. Cada golpe tem um peso. E a cada novo caso, Dog se aproxima e se distancia de quem ele era. Porque a linha entre herói e vilão vai ficando cada vez mais borrada. A promotora Hana, por exemplo, é uma personagem que representa o lado legal da balança. Ela persegue a Rainbow Taxi com convicção, e mesmo que a gente torça pelo Doggy, a verdade é que ela também tem razão. E isso é o mais genial: Taxi Driver não te dá respostas fáceis. Ele faz você sentir. No fim, é impossível não se perguntar: será que, no lugar dele, eu faria diferente? E se esse dorama nos joga num mundo onde a dor vira combustível, o próximo vai nos levar para um universo onde as espadas são apenas o começo e o verdadeiro duelo é entre a lealdade, a verdade e um passado que nunca morre. Tem dorama que é como um poema escrito com lâmina. O Sangue da Juventude é exatamente isso. Uma obra-prima do wuxia, o gênero chinês que mistura artes marciais, honra e destinos entrelaçados. Mas aqui, a maior batalha não é com espadas, é com o que cada personagem carrega no coração. Lei Wujie é impulsivo, corajoso e um pouquinho desastrado. Ele sonha em ser um herói, mas seu caminho muda drasticamente quando ele cruza com Xiaosi, um jovem misterioso, dono de uma pousada que esconde muito mais do que mostra. Um acidente bobo une os dois, mas o que se desenrola é uma jornada épica que vai muito além da estrada que percorrem. Juntos, eles seguem rumo à cidade de Shueyue. Mas no caminho, vão encontrando outros companheiros, cada um com seu próprio passado e seus próprios fantasmas. O grupo vai se formando de maneira quase mágica, como se o destino estivesse empurrando cada um para um reencontro com algo que foi perdido há muito tempo. O dorama é recheado de cenas de ação de tirar o fôlego, coreografias belíssimas e paisagens que parecem pinturas em movimento. Mas o verdadeiro impacto está na relação entre os personagens, a forma como eles se protegem, se provocam, se salvam. Como toda a juventude, confusa, intensa e cheia de cicatrizes. Cada episódio revela uma camada nova de mistério, especialmente em relação ao passado de Xiaosi. E quanto mais a gente descobre, mais entende que o silêncio dele grita. É impossível assistir sem se apegar profundamente a esse grupo de jovens que, mesmo com todas as diferenças, se tornam uma família improvisada, daquelas que a gente escolhe com o coração. E quando a história começa a mergulhar nos segredos políticos e nas heranças do passado, a gente percebe que esse dorama fala de algo muito maior do que lutas. Ele fala de identidade, de memória,
de carregar o peso de um nome, de um trono, de uma perda que não passou. E se aqui as espadas falam, no próximo dorama, quem fala mais alto é uma mulher que, mesmo coroada, precisa lutar todos os dias, não com armas, mas com o coração de mãe. Ser mãe já é um desafio gigante. Agora imagina ser mãe de príncipes, no meio de um palácio onde cada gesto é vigiado, cada erro pode virar escândalo e cada decisão pode custar a vida dos seus filhos. Papel de Rainha é um dorama que pega a maternidade, envolve em seda real e joga no campo de batalha da política, das intrigas e da sobrevivência emocional. Im Hwa-hyung não é uma rainha comum. Ela não anda com ar de superioridade nem fala com voz etérea. Ela corre, grita, chora, se irrita e, principalmente, ela luta. Não com espadas, mas com cada fibra do seu ser de mãe. Porque seus filhos, príncipes cheios de personalidade, defeitos e inseguranças, são tudo o que ela tem. O dorama mostra como ela precisa equilibrar a etiqueta da corte com o instinto feroz de proteger quem ama. E não é fácil. Em um lugar onde todo mundo quer derrubá-la, onde cada concubina tem um plano, onde a coroa pesa mais do que parece, ela ainda encontra tempo para ser humana. É impossível não se emocionar com as cenas dela, tentando entender seus filhos, mesmo quando eles erram. Tentando orientá-los num mundo que exige perfeição, mas que não perdoa falhas. E é aí que Papel de Rainha se destaca, ao mostrar que ser mãe é um ato político, é resistência, é amar mesmo quando ninguém vê. A fotografia é belíssima, o figurino impecável, mas o que realmente brilha é o coração dessa mulher que segura o palácio inteiro debaixo da sua umbrella, seu guarda-chuva de amor, de coragem e de sacrifício silencioso. E por mais que a trama tenha intrigas e mistérios, o que fica é a imagem de uma mulher tentando proteger seus filhos num mundo que quer engoli-los. Um lembrete de que ser mãe é, muitas vezes, uma guerra que ninguém vê. E se aqui a gente viu uma mãe lutar contra o sistema, no próximo dorama vamos encontrar um senhor de idade que resolve lutar, não contra o tempo, mas ao lado dele, com leveza, arte e um sonho que parecia esquecido. Quem disse que existe idade certa para sonhar? Navileira chega como uma brisa suave no meio da tempestade de dramas intensos e nos lembra que nunca é tarde demais para se permitir voar, mesmo que com os pés calejados do tempo. Shim Deok-chul tem 70 anos, aposentado, avô, marido, um homem comum aos olhos do mundo, mas dentro dele existe um desejo antigo que nunca morreu: dançar balé. Sim, balé. Não pela fama, nem para provar nada, apenas porque é o que o faz sentir vivo. E só isso já é suficiente. Aos tropeços e com muito coração, ele se inscreve em uma escola de balé e conhece Lee Chae-rock, um jovem bailarino promissor, mas desiludido com a vida e com seu próprio talento. O encontro dos dois é daqueles que só os bons doramas sabem criar. Improvável, mas transformador. A relação entre eles cresce com uma delicadeza rara. Deok-chul vê no balé a chance de recuperar um pedaço esquecido de si mesmo. Chae-rock, por outro lado, aprende com Deok-chul que persistência, amor e coragem não têm idade. O balé, que era o sonho de um, vira a cura do outro. E juntos eles dançam. Não só no palco, mas nas dores da vida. O roteiro é simples, mas toca fundo. Fala de arrependimentos silenciosos, de escolhas adiadas, de memórias que doem, mas também acolhem. E é impossível assistir sem refletir. O que eu deixei para depois? O que ainda dá tempo de viver? Prepare-se para cenas que vão te arrancar lágrimas sem aviso, mas com muita poesia. E, principalmente, prepare-se para amar um personagem que, mesmo com o corpo enfraquecido, tem a alma mais jovem de todas. Navileira é sobre a beleza de recomeçar quando o mundo acha que você já terminou. É sobre dançar com as limitações e, ainda assim, fazer disso um espetáculo. E se aqui o tempo é um aliado tardio, no próximo dorama, o tempo se torna um vilão silencioso. Porque, às vezes, ao tentar consertar o passado, a gente acaba se perdendo no que poderia ter sido. Se você pudesse voltar no tempo, quantas coisas tentaria consertar? Agora, imagine pagar um preço altíssimo por isso: a sua juventude. Radiante começa como uma fantasia leve sobre viagens no tempo,
mas aos poucos se revela como uma das histórias mais emocionantes e impactantes que o universo dos doramas já nos deu. Kim Hye-ja, uma jovem cheia de sonhos e uma câmera na mão, encontra um relógio mágico que permite voltar no tempo. Ela quer apenas evitar um acidente trágico envolvendo o pai, mas a cada tentativa, algo dá errado. E em uma dessas voltas desesperadas, ela perde tudo: seu tempo, seu corpo jovem, sua vida como conhecia. De repente, ela está com 70 anos. O mundo não a reconhece mais, nem a família, nem o grande amor da sua vida, Lee Jun-ha. E é aqui que o dorama deixa de ser apenas fantasia e se torna poesia pura. A dor do tempo perdido, a solidão do invisível, a tristeza de ser ignorada por uma sociedade que não enxerga os idosos. A Hye-ja, idosa, é interpretada com tanta delicadeza que é impossível não se apaixonar por ela. Vê-la tentando se reconectar com sua essência, com seu amor, com sua juventude, é devastador e lindo ao mesmo tempo. E o Jun-ha, o Jun-ha. A dor que ele carrega, o vazio, o amor que persiste mesmo sem entender porquê. Esses dois personagens juntos criam uma química que atravessa o tempo, literalmente. Mas Radiante guarda uma virada que muda tudo. Uma reviravolta que desmonta qualquer espectador. E quando ela chega, você percebe que todo o dorama, desde o começo, estava falando sobre algo muito mais profundo. A vida real, a memória, a perda, a dignidade e o amor que resiste até quando a mente falha. É impossível terminar Radiante sendo a mesma pessoa, porque ele não te entrega respostas fáceis. Ele só te convida a viver melhor, antes que seja tarde. E se aqui o tempo era o inimigo, o próximo dorama mostra que o tempo pode também ser a chance de reconstruir uma relação quebrada, especialmente aquela entre mãe e filho. Tem doramas que fazem a gente rir, outros chorar, mas alguns têm o dom raro de nos fazer olhar para dentro, e esse é o poder de The Good Bad Mother, uma história sobre laços partidos, feridas abertas e o tipo de amor que só se entende quando já é tarde demais. Young-sun é uma mãe solteira que criou seu filho, Kang-ho, sozinha, no campo, entre porcos e muitos sacrifícios. Rígida, exigente, até dura demais. Ela acreditava que só conseguiria proteger o filho se o tornasse forte. Mas no processo criou um homem frio, distante, que a rejeitava sem nem olhar nos olhos. Kang-ho virou promotor, bem-sucedido, poderoso, mas também infeliz. Até que um acidente muda tudo. Ele perde a memória e volta emocionalmente a ser uma criança. E é nesse reset inesperado que a história recomeça. Young-sun tem enfim a chance de criar o filho de novo, com mais amor, mais escuta, mais afeto. É aqui que o dorama quebra a gente por dentro, porque ver essa mãe, já envelhecida, tentando corrigir seus erros, é de uma ternura difícil de descrever. E ver esse homem, agora frágil, redescobrindo a infância que nunca teve, é de cortar o coração. Mas The Good Bad Mother não para por aí. Ele também nos presenteia com Mi-ju, a amiga de infância de Kang-ho. Forte, leal, cheia de cicatrizes também. Ela representa tudo que é acolhimento. E sua conexão com Kang-ho traz leveza e esperança, mesmo nas partes mais dolorosas da trama. O dorama fala de perdão, sim, mas também fala de tempo, o tempo que não volta. E por isso, cada cena entre mãe e filho é carregada de emoção contida, como se a qualquer momento tudo pudesse acabar. E, eventualmente, acaba. Não vou dar spoilers, mas te aviso. Prepare os lenços. Não é só drama, é amor bruto, silencioso, cheio de falhas, mas real e profundamente humano. Porque às vezes, para ser a mãe que o filho precisa, é preciso ser a vilã da infância. E só mais tarde ele vai entender o quanto isso foi na verdade amor. Tá vendo por que esses doramas deveriam ser ilegais? Porque eles não só entretêm, eles transformam. Cada história aqui tocou em algo profundo. O tempo, a justiça, os laços familiares, os sonhos esquecidos, o perdão. E o mais bonito? A gente não assiste sozinha, a gente sente junto, porque esse canal é isso, um lugar para você chorar,
rir e refletir sem medo de parecer sensível demais. Agora me conta, qual desses doramas te deixou com o coração na mão? Qual te curou sem você perceber? Comenta aqui. Uni quer saber tudinho. E se você acha que esses títulos já foram intensos, espera só o próximo vídeo. Vamos mergulhar em doramas que te destroem nos primeiros episódios e te reconstroem no último. Spoiler, vai ser impossível sair ilesa. Te vejo no próximo vídeo.